Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. Olá, Diógenes, bom dia, tudo bem com você? Oi, bom dia, Lilian. Tudo ótimo. Muito obrigada, eu quero muito te agradecer por estar aqui conosco no podcast Você, Cada Dia Melhor, o podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. Então a gente está aqui, né, para contar mais uma história extraordinária de alguém que vem, né, se tornando cada dia melhor. Eu tenho o prazer de estar aqui com você e quero muito agradecer a sua presença. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço pelo convite, né? Estamos aí. Vamos Muito conversar bem. hoje. Isso mesmo. Muito obrigada, Diógenes. Bom, o Diógenes, gente, ele é uma pessoa muito incomum, né? Eu sempre que tenho oportunidade, eu digo isso para ele. Ele tem dois lados, assim, né, profissionais que estão ali em dois extremos, mas ambos são ligados à arte. Então, durante o dia, ele é o proprietário da clínica Pinheiro Prótese Ocular. Então, ele faz próteses oculares perfeitas, né, iguais mesmo a qualquer olho comum, e ali, né, ele realiza o sonho, ali ele permite que pessoas, né, com problemas visuais sérios possam ter uma vida, né, extremamente normal, uma vida extremamente dentro, né, daquela rotina, né, anterior que a pessoa tinha, ou quando ela não tinha essa rotina ainda, né, porque muitas vezes é uma questão em que a pessoa já nasceu, né, com aquela deficiência visual, ele consegue, né, trazer essa normalidade, e isso é fantástico. E, eventualmente, à noite, aos fins de semana, ele toca, né, ele é guitarrista e, às vezes, vocal em bandas de rock hardcore. Gente, é uma coisa impressionante. Então, eu quero aqui, né, começar perguntando para você, Diógenes, primeiramente, como que começou, né, essa história toda, né? Eu quero que você comece contando como que você se tornou esse especialista em próteses oculares, né, com tamanha precisão, e ao mesmo tempo, a sua paixão, né, pela música, né, dentro desse segmento muito específico que é o rock hardcore punk, viu, gente? Então, eu estou explicando que tem detalhes aí, né? Rock, hardcore, punk. Então, assim, são dois É extremos. verdade. Mas é fantástico, porque você lida com isso com muita naturalidade, né? Então, eu queria que você, né, começasse contando como é que você foi parar no mundo das próteses e depois, né, como é que você chegou aí à conclusão de que você gostava e que você queria participar desse mundo aí do rock hardcore. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? As Isso, pessoas vão ver em vários horários, né? é verdade. É assim, eu comecei com esse trabalho porque meu pai iniciou com isso ali no meados dos anos 60 ali, né? Mais precisamente entre 65, 66, ele começou trabalhando com próteses oculares. Então, ele ficou muitos anos trabalhando na Solótica, né, que foi a primeira empresa na América Latina, né? E isso daí foi a partir dele ali, ele aposentou lá e a gente começou a trabalhar junto, né? Eu e meus irmãos, né? Sim, O Heitor, né, que hoje em dia também trabalha comigo, né? Meu irmão mais velho, eu sou do meio, e o nosso irmão mais novo, o Homero, que chegou a trabalhar um ano com a gente e ele veio a falecer, né? Então, nesse período aí, a gente nunca parou, né? Sempre mantivemos o trabalho, né? Passamos aquele momento do luto, que nunca encerra, e estamos até hoje trabalhando. Então, a gente começou muito jovem, né? Eu tinha 15, ia fazer 16, o Homero tinha 14 e o Heitor tinha 22 e ia fazer 23 anos. Então, a sim. gente éramos todos jovens, assim, né? Eu já tinha trabalhado com marcenaria anteriormente, o Heitor também, no escritório, ele trabalhava, ele lutava judô também, né? E a gente dava aula também, de APC. De E aí a gente judô, você lutava? judô também. Ah, sim, judô. Aham. Então a gente começou tudo aquilo junto ali, trabalhando, e no começo eu não posso falar que é uma coisa que eu queria de verdade. Como Sim, eu tinha outros ramos, né, de interesse,
Então, como entrou aquilo ali, eu falei, beleza, vamos, né? Aí no começo não era fácil, né? Meu pai era muito exigente, né? Hiper exigente. Ele falou, se você for começar esse trabalho e não for para fazer muito bem feito, a gente nem vai conhecer, você não vai nem começar, né? E nos primeiros meses, assim, nos primeiros anos, a gente nem recebia, assim, direito. Não tinha um salário, assim. Aí uma vez eu Sim, fui reclamar e eu falei, pô, pai, a gente não recebe um, né? Faz dinheiro aí, nada. Então, né? Você teria que pagar para mim, né? Que você aprendeu, né? Algo que não ensina para ninguém, né? sim, Então aí a gente começou com esse trabalho desse jeito e foi passando os anos e quando eu vi ele fazendo a pintura o primeiro cliente que eu vi ele atendendo, inclusive era em casa ainda, a gente tinha o nosso laboratório, que a gente não atendia público, mas esse sim. cliente era um cliente muito importante dele. Vocês Então, não atendiam público? Como assim? em Vocês. casa. A gente fazia trabalho, começamos a fazer o trabalho para a empresa que ele tinha prestado serviço anteriormente. Ah, sim. Sim, entendi. Então, fazia trabalhos que eram feitos à distância, Uhum. né? Mas aí o meu pai ele viu que não dava para ele ficar sem atender. Os clientes começaram a procurar ele, e aí nessa de vir procurar ele, ele começou a atender de novo. Aí a gente teve que sair de casa, que era um laboratório pequeno, para a Uhum. gente poder atender onde a gente está atendendo agora em Santana, né? Sim, Então, foi a partir daí que aí a gente se tornou um local que faz prótese mesmo, assim, atendendo, né? Então, a gente sempre trabalhou com isso. Começamos lá em 93, e aí a gente, só que nesse período ele sempre atendendo os clientes dele que vinham, né? Então, ele nunca deixou de atender. Então, ele sempre atendendo os clientes, e nessa primeira vez que eu vi um cliente lá atendendo pessoalmente, a gente conversando, sim. eu vi a importância do trabalho. Que bacana, que É, porque bacana. até então, para mim, era normal eu abrir uma gaveta em casa e ter um olho, assim, Sim, né? Porque meu pai trabalhava com isso, então a gente vira e mexe também ia lá na empresa que ele trabalhava, na sua ótica, né? sim, Era ali no centro, às vezes a gente ia no médico com a minha mãe, a gente era bem jovem, assim, ia com ela lá e passava lá, e para mim, eu via aquelas pessoas ali naquela situação, brincava com as crianças, era muito normal para mim. sim. Nunca levei isso como um trauma, né? Inclusive clientes que iam em casa, né? E falavam, nossa, seu pai, pô, adoro seu pai, eu não entendia direito, assim. Aí depois, com esses clientes, que eu fui entender a importância. Aí aquilo abriu uma porta, assim, né? Uma janela na minha cabeça, assim. Eu queria fazer aquilo ali mais que tudo, né? Aí eu queria aprender a fazer a pintura, eu queria ficar igual ao meu pai, porque eu realmente, as pessoas às vezes veem glamour em coisas ruins, né? Glamour é uma coisa ruim. Eu não, eu glamourizei uma coisa boa. Incrível. Que era o trabalho do meu pai, a pintura, o jeito que ele fazia o trabalho, que ele era especialista. Poxa, esse cara era. Eu não sabia que meu pai era tão incrível assim. Ele Sim. era um cara assim, fora de série. Então a gente vai descobrindo isso com o tempo, né? E isso daí foi o momento que eu descobri isso dele. Hein? Que aí eu queria me tornar igual a ele, que era o meu exemplo, era ele. O meu exemplo antigamente também era o meu irmão mais velho, que era mais velho, 7 anos de diferença, né? Ele Sim. começou mesclando a conversa, ele que, a partir dele que eu comecei a me interessar por rock, por metal, punk, hardcore, eu sempre gostei de tudo. Sim. Na vertente do rock, assim, né? Lógico, eu escuto outros tipos de música também, mas o que eu gosto de tocar é aquilo ali. Então, o que acontece? Dentro disso daí, a gente, né, começou a desenvolver o nosso trabalho familiar, né? E eu criei uma paixão e uma obsessão em fazer um trabalho assim que ficasse o mais perfeito possível. Porque o meu pai ele era muito assim, ele não tinha esse negócio de ficar mais ou menos. Ou era perfeito ou não era. Então eu fazia uma pintura, comecei a aprender a fazer íris escondido, que ele não deixava, né? Ele não deixava, porque essa era uma parte mais difícil do trabalho, é isso? É uma parte que estava adiante. Entendi. São os degraus, né? Você vai querer subir já
lá no 10º, não, peraí, você tem que começar no primeiro. Tá? Você não vai dar um Sim, pulo, né? Que você pode até conseguir pular, mas você vai conseguir se sustentar lá em cima. Então, é isso que é o negócio desse trabalho. Mas eu queria já focar numa outra parte, mas lógico, eu fazendo o resto ali que eu estava fazendo da base. Mas eu não queria deixar de fazer aquilo, porque na minha cabeça eu tinha alguma coisa que me chamava muito para aquilo. E entendi. quando eu tenho essa sensação, esse feeling assim, dificilmente eu erro. É alguma coisa que eu quero muito assim, que eu sinto uma coisa me chamando, um imã forte para meu, dificilmente eu erro com esse sentimento assim, sabe? Então eu fui de cabeça. Comecei a aprender a fazer pintura, e quando era aqui em casa ainda, antes da gente mudar para Santana, meu pai deixava, né, o laboratório. Hoje em dia faz parte da minha casa. Então, Sim, eu fiz alterações aqui. E aí o que acontece? Com isso, ele fechava ali o laboratório, pegava a chave, abria e sentava lá e pintava. E tinha um rapaz na época que trabalhava com a gente que ele falava assim: ah, não, você não leva jeito, faz nossa, outra coisa. Eu falei assim: ah, obrigado. Aí ele virava as costas também e estava lá. Ele sentava lá na mesa, eu ia lá, porque ele ficou ali o dia inteiro para tentar fazer uma cor. Eu, em horas ali, durante a noite ali, eu fiz, aprendi a fazer. Naquelas horas, aprendi a fazer o que ele demorou ali a vida inteira para ele chegar a fazer. E ali, incrível. em poucas horas, eu já estava fazendo o que ele não conseguia fazer direito. E Não é talvez que eu não por sou isso, mesmo. Não é que eu e sou talvez mesmo, por isso lógico. que ele, né, não te incentivava. Eles tinham ciúmes do trabalho, Sim, né? Eu até entendo isso, mas eu não acho legal, porque eu não tenho ciúme, porque o meu conhecimento, se for com uma pessoa que trabalha comigo, ela vai ter todo o meu conhecimento disponível para ela sim, acessar. Se ela trabalha comigo, eu quero aprender isso, eu vou ensinar, você entendeu? Ah, eu não sou um exímio músico, mas o que eu sei, se a pessoa se interessar, eu vou passar para ela. Ah, tudo que eu sei que eu puder ajudar, eu vou poder ajudar. Né? Agora, não incentivar a pessoa a não fazer, eu acho que é burrice, né? Isso sim. daí não é legal, né? Acho que é desonesto. É verdade, é isso mesmo. E quantos talentos, Diógenes, a gente, hoje conhecendo as pessoas, né, que já estão grandes, que se tornaram referência nas suas respectivas atividades profissionais, quantas pessoas não ouviram isso que você ouviu desse rapaz? Ah, você não serve para isso. É É, verdade. casos de grandes inventores, né? A gente sabe Sim, aí pela história que não, não, isso aí não vai dar em nada. é verdade. Enfim, não, isso não vai servir para coisa alguma. E de repente, é aquela pessoa seguindo É, essa intuição que você mencionou aí, esse desejo latente que nasce nessa coisa forte, entendeu? Eu tenho que ir nessa direção, e de repente a pessoa realmente estava no caminho certo e contribui com a humanidade, né? Contribui com a sociedade, como você vem contribuindo. Porque, olha que bacana, né? Como isso despertou. A princípio, foi a situação assim, era a opção de trabalho que você percebeu, mas o dia que você entendeu, o dia que você conheceu alguém que usava aquela prótese, como isso tocou o seu coração, né? De menino, ainda jovem, mas tocou o seu coração e você ali desejou, não, eu preciso, eu quero fazer isso, eu quero ter essa importância na vida de alguém, eu quero conseguir deixar essa pessoa feliz. Né, é, no fundo da alma dela, isso é impressionante. Agora, essa de você ir escondidinho, né, para pintar a íris, que era a segunda, a terceira parte do processo, é demais, é demais. eu queria, porque eu queria, né? Porque é uma coisa que é a mesma coisa com a música, não tinha uma guitarra. Então, quem tinha guitarra era o meu irmão mais velho. Sim, Então, a gente pegava a guitarra dele quando ele saía e tocava, que inclusive eles tocavam com a banda aqui em casa. Então, quando não tinha ninguém, a gente ia lá, pegava os instrumentos e ficava você tentando e o, tocar. Eu com o irmão mais novo, sim, o Homero, né? o Homero, isso aí. A gente tocava, ele tocava bateria e eu guitarra. Só que a gente começou a tocar assim, um violão velho, e ele tocava com uma agenda, umas caixas de papelão, uma panela. Esse daí era a bateria dele. Aí, Gente, e aí eu fazia aí depois quando ele começou a tocar bateria, eu fazia as baquetas dele, que a gente trabalhava com marcenaria. aham, Aí eu esculpia as baquetas para ele tocar com uma madeira para não quebrar tão fácil, que era caro. As cordas quebravam e emendavam nele. Então a gente sempre foi um pouco improvisado ali. Então era sempre uma vontade de querer. A música também. Quando eu era criança,
Sim, Eu ouvi, assim, o metal, as primeiras bandas que eu ouvi foram Iron Maiden, Kiss, isso lá em 82, 83, eu tinha, sei lá, eu sou de 77, né? Então, quer dizer, muitos e muitos anos, 40 anos atrás, mais, 41 anos atrás, eu estava começando a escutar e aquilo me fixou também. Mas fora isso, a minha lembrança musical era o quê? Era o meu pai, que ele adorava, por exemplo, música paraguaia, bolero. Ele gostava só de música boa mesmo, assim, música de sim. qualidade. E certas músicas clássicas, assim. Então, ele ouvia aquilo, tinha milhares, ainda tem milhares de vinis, e a gente sempre teve vitrolas em casa, essas coisas, rádio, muito rádio espalhado na casa inteira, tinha um rádio, assim, né? Todo lugar tinha revista, jornal e gibi para você ler, na casa inteira. Então, sempre eu li muito, desde criança, que é aquela, né, você entra no banheiro, a primeira coisa que você vai olhar, a gente, quando não tinha nada, a gente pegava até alguma coisa, assim, para a gente ler, porque a gente gostava muito de ler. Então, eu li jornal desde Bom, criança. Mesmo sem entender, eu lia. sim, Então, eu sempre sabia um pouquinho mais, talvez, que os outros, porque eu não inteirava. Eu não era uma criança normal, né, que eu queria só aquilo de criança. Eu sempre observava um pouquinho mais longe, apesar de eu ter minhas dificuldades na escola, eu nunca gostei muito, e eu sempre falo que tudo isso foram coisas que aconteceram. Minha mãe, coitada, ela fez eu aprender, é uma coisa rápida, ela fez eu forçar eu aprender a escrever com a mão direita, né? Então porque ela você é canhoto originalmente. eu era canhoto, ela amarrava, tadinha, minha mão para eu escrever com a outra. Então, eu fui forçado. Então, eu, depois de fazer uma autoanálise minha, conversando com vários clientes que são psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, especialistas, doutorado, mestres, aí Sim. eu começo a chegar na conclusão que aquilo atrapalhou um pouco, né? Deu uma bagunçada no meu cérebro ali, mas eu falo que dentro de tudo isso eu ainda consegui me sair bem com muita coisa ainda, né? Sim, com certeza. E afinal, você conseguiu aprender a escrever com a mão direita ou não? Eu aprendi, hoje em dia eu sou um Ambidestro. ambidestro. Ambidestro eu já não sou mais Ah, assim, eu sim, até escrevo muito pouco assim, mas eu tenho que me concentrar para escrever. Mas a minha filha já nasceu canhota e eu não mexi entendi. nisso, Tá né? certo. E ela é ambidestra. Tem hora que ela escreve com uma mão com a outra, ela toca guitarra, ela vira guitarra ao contrário, sem trocar, sem virar as cordas, ela vira a guitarra, eu ia comprar uma guitarra canhota, falou, não, eu quero uma guitarra normal e eu vou virar ao contrário e eu toco igual de Que linda, não acredito. A ela tá, Beatriz também toca guitarra. aprendendo a tocar guitarra sozinha, igual eu comecei também, Aham, né, sozinho, porque são coisas, e é uma coisa, lógico, você às vezes tem que ter um direcionamento, mas na minha época não tinha nada, mas na época, hoje em dia tem tudo, ela entra no YouTube, ela aprende a tocar, né? sim. Na minha época não existia isso. Ah, videoaula, a gente não tinha nem videocassete em casa, Aham. né? O máximo que a gente tinha era umas fitinhas que ensinavam a gente a afinar a guitarra, assim. Então, hoje em dia mudou tudo. E no meu trabalho eu vi que não mudou muita coisa. Sim, as técnicas, você se refere às técnicas de fazer as próteses, né? Não mudou muita coisa. O que eu Sim, trabalho foi uma coisa que veio desenvolvido a partir do que se estava fazendo um pouquinho antes e durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foram técnicas que foram desenvolvidas ali na Alemanha, né? Infelizmente, durante um período meio obscuro, né, da Alemanha. E o patrão do meu pai, né? Na época ele era alemão, e ele era um cientista, né? O cara tinha 3 faculdades: sim. engenheiro químico, engenheiro óptico e engenheiro de fotografia. O cara era um gênio. Uau, O sim. cara criou as lentes de contato que nós usamos hoje em dia, gelatinosa dura, todas, tórica, tudo que existe de lente de contato, ele inventou, né? Nossa. A não ser a lente que troca a cor do olho, que é a lente de contato que troca a cor do olho, que foi meu pai que desenvolveu dentro da sua ótica. Sério? Que É, bacana. mas isso daí, o que acontece? É, essa técnica da prótese, ela veio,
do que se estava fazendo na Alemanha naquela época. Eles trabalhavam com vidro, mas era muito complicado trabalhar com vidro e ele era muito sensível. Só que Sim. naquela mesma época, durante os anos 20, começaram-se a usar o acrílico, né? Então, o Uhum. acrílico, que é um material que era mais resistente e mais leve, né? Então, um polímero. E aí ele começou, dentro do polímero tem vários tipos, né? E o que a gente usa é o polimetilmetacnilato, que é o PMMA, Que é que que é o que você usa hoje. é o que a gente usa desde a época que eles começaram a usar aqui no Brasil. É o mesmo material, mesma empresa, as Entendi. mesmas tintas, o mesmo tipo de pincel, tudo feito do mesmo jeito que o meu pai aprendeu, né? Eu faço do mesmo jeito, a gente não muda. Ah, tem hoje Uhum. que se fazem no micro-ondas, que é aquelas próteses mal feitas, porque a técnica deles eles não colocam para curar no fogo, igual a gente faz, que é colocar na banho-maria. Eles utilizam uma técnica que deixa o material curando sozinho, fica lá uma semana, 10 dias para aquele material endurecer, e é errado, porque você não tira as toxinas do material. Entendi. Tudo isso influencia na cavidade da pessoa, que vai dar secreção, vai incomodar, o material não vai ficar super liso, não vai tirar certas deformidades que pode causar no material, que Uhum. quando ele vai para a água quente ali, mas vai estragar a cor, mas aí você já tem que saber o que você está fazendo. Se você não sabe fazer, então procura outra área, ou se especializa. Sim. Entendeu? Porque isso, inclusive, não tem nenhum curso. As pessoas que falam que faz curso, o cara que está passando é vamos dizer assim, uma pessoa que está enganando os outros. Eu não engano ninguém, por isso que eu não dou curso para ninguém. O dia que eu falar que eu vou dar um curso para alguém, as pessoas vão. Ou outra pessoa que trabalha nessa área, como eu trabalho sério, tem outros profissionais, poucos, mas tem. O dia que esses profissionais falarem, eu vou dar um curso, aí sim é uma coisa séria. Entendi. Enquanto essas poucas pessoas que eu conheço, meia dúzia de pessoas talvez, contando eu e meu irmão, tá? Então, essa meia dúzia de pessoas, se eles falarem que vão dar um curso, aí você pode acreditar que é uma coisa séria. Assim, não é sério. Entendi. Com Bagunçado. eles você entraria, com esses profissionais você entraria para poder desenvolver um curso e ensinar outros profissionais a fazer esse trabalho? Não digo nem entrar com eles, né? Mas eu digo assim, que eu ou eles dando esse curso é uma coisa que eu acredito. Entendi. E Se você fosse. nunca pensou nisso, Diógenes, em Ah, ampliar, em divulgar mais esse trabalho? então, mas é que nessa parte é uma coisa meio difícil, né? Entendo. Para você ensinar isso daí é uma coisa muito longa, não é tão rápido. Ah, tá Para você certo. ensinar uma coisa tão superficial assim, não dá. Você entendeu? Eu Entendi. Você estou. ensina quando as pessoas trabalham aí com você. Aí na clínica Isso. atual você já ensinou vários profissionais, né? Se a pessoa chega num determinado momento, aí começa a trabalhar, está muito difícil. Aí a pessoa desiste. Ou quer procurar outra área, não é aquilo que ela quer, Entendo. começou para dar uma escalada na vida, né? Começar, normal. Várias pessoas vão entrar e sair de várias empresas, não vão querer aquilo. Sim, Esse é um trabalho que eu falo. Se a pessoa não gostar, você não vai conseguir fazer um trabalho. Eu gostando, eu trabalhando há muitos anos, é difícil. Não, tá? Eu falo por experiência. sim. Eu fiquei aí um erro, lógico. Fiquei 19 anos aí meio sem férias, tá? Só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Isso dá um estresse. Aí passamos uma pandemia que quebrou o país inteiro, o mundo todo, né? Uhum. Então, tudo isso daí vai afetando a gente psicologicamente, mentalmente, né? Sim. E o físico sofre junto. Então, o que acontece? Eu, assim, eu tento, né, procuro manter o mais tranquilo possível trabalhando, Uhum. mas não é fácil, tá? É um trabalho difícil, vai lidar com crianças é complicado, as pessoas já estão passando por problemas, né? Estão passando vários problemas, já chegam lá com a cabeça a mil. Então, eu ali eu procuro fazer, entender cada pessoa que vem é individual. Aí o cara já me vê assim, uma barbinha branca, cabelos, E, tatuagem, sim, e desconfia.
pessoal já olha feio, aí eu já lanço umas brincadeiras, assim. Aí o senhor que veio fazer uma tatuagem? Aí ele fala, ele vira para a mulher assim, mas aqui não é lugar de paz. Todo mundo se ligou da brincadeira, menos ele, né? Sim, Aí a mulher, não, ele tá brincando com você, se você quiser fazer o Corinthians, o Palmeiras, a gente faz. Oh, pelo amor de Deus, que São Paulo. Tá falando, não, tudo bem, a gente tá brincando, né? É só para sim, quebrar o gelo um pouco, né? Às sim. vezes a pessoa chega lá tensa, isso é normal, né? Ao contrário que tem outros que chegam sempre alegres, conversando, né? Você chegou conversando, batendo papo, né? Sim, Com quadros, né? Tantas pessoas. E assim, as pessoas vão chegando assim, e acho que é normal, né? Então, assim, meu trabalho eu procuro levar o mais natural, apesar de ser difícil, né? É é. uma coisa É um difícil. trabalho difícil, extremamente delicado, né? E o que sempre me chamou a atenção é isso, porque para você se concentrar e fazer, né, todo o trabalho que você faz, é muita coisa que entra em cena. Toda essa Sim, experiência e essa exigência do seu pai, que era uma referência, é né? verdade. Então, até hoje, né, eu percebo assim que o seu nível de exigência para o seu trabalho é muito alto. Então, você tem uma exigência gigantesca com você mesmo e os resultados compensam, né? Os É resultados verdade. compensam. Ah, Então, com eu certeza. acho que isso é muito significativo. Mas, além disso, você também lida com tudo isso que você comentou, né? Como as pessoas chegam até lá. Porque quem chega, né, na sua clínica para poder fazer uma prótese já passou por mil situações anteriores, já teve outras experiências. Eu queria que você contasse aquele caso do seu cliente dos Estados Unidos, que vem dos Estados Unidos para fazer a prótese com você e como é que são as próteses lá nos Estados Unidos. Que outro dia a gente conversou e você me contou, eu achei incrível. Então, ele na verdade, ele é o quê? Ele é nascido no Brasil, mas o pai é descendente italiano, a mãe é descendente português, e o pai dele trabalhava aqui no Brasil, acredito, na Ford. E ele foi morar com 2 anos de idade. É, ele foi morar nos Estados Unidos e lá, hoje em dia, ele já é um cidadão americano, né? Tanto é que ele Sim. fala aquele brasileiro, aquele português assim, bem, amigo, vamos Ah, embora, sim, né? Não é aquele português certinho, né? sim. Então, ele é Muito mais sotaque, americano, né? ele é mais americano do que brasileiro. Então, o que acontece? Ele já utilizava a prótese, só que era alguma coisa assim, não era legal, bem feita, né? E aí, quando ele veio E, fazer com a gente, e né? quais eram os problemas que ele tinha por usar essa prótese que não era bem feita? Então, às vezes a prótese mal feita, o que ela vai causar? Vai te dar secreção, né? Esse é o primeiro passo. O que acontece é uma secreção que não acaba nunca. Sempre aquela lacriminha, não é só lacrimejar, sai lágrima, é aquela Sim. secreçãozinha amarela, às vezes verde. Uhum. Então, às vezes, um mau acabamento do material, uma pintura que não está condizendo, Entendi. os detalhes do diâmetro da íris que não ficam legais, a posição da cor, aquele olhar de olho de peixe morto, assim, fica, né, uma coisa meio. Você está vivo, o negócio está morto ali em você, né? Então, não Sim. é legal. Então, tem várias situações. Às vezes a pessoa vai lá e coloca um monte qualquer no seu olho. Ele não observa lá dentro, não tem assim, é que você tem que ter lógico, um tempo você vai aprendendo a ter olhar lá dentro, você vê o formato. É a mesma coisa eu falo para as pessoas, quando eu falo, mas como é que você consegue? Bom, tem um celular, é retangular, né? Sim. Então eu vejo esse formato e eu replico aquilo com o material ali na mão, Pura da arte. isso. Aí eu olho e eu vejo que tem uma voltinha ali em cima, ele é mais profundo. Então o olho não é redondo, né? No caso que ele é redondo. Então, geralmente, ele tem alguns formatos peculiares lá dentro. E se você tirar essa anatomia Sim. ali dentro, você colocar o molde, por exemplo, tem que ser um pouco triangular, assim, tem uma certa voltinha aqui, porque a gente tem aqui esse canto do nariz aqui, né? Lá dentro também ele tem essa entrada. Então você vai ter um certo desenho ali dentro. Então tudo isso, você coloca uma coisa no molde redondão, o que não tem nada a ver, na hora que a pessoa
fechar o olho, já não vai fechar, Entendi. entendeu? Então ele enfrentava tudo isso quando ele descobriu a sua clínica aqui em Santana, em São Paulo. Isso. Aí a gente chegou, começou a fazer o trabalho a primeira vez que fizemos para ele, ele Uhum. ficou 10 anos usando essa droga. Nossa, E esse tempo ele ficou lá nos Estados Unidos, porque lá, assim, a pessoa trabalha muito, apesar de ser americano, ele não é rico. Ele é professor de karatê lá e fazia outros trabalhos, até que ele era um cara muito requisitado para treinar atores, para fazer filme, né, olha que fazer filmes. bacana. Isso. Inclusive, ele treinou o filho do Will Smith, né, para fazer o Karate Kid. É mesmo? Ele é um cara assim, você olha para a pessoa, são pessoas que às vezes a gente olha e não dá nada para a pessoa, né, que é um sério engano nosso, né? Sim, A gente está, né, deduzindo que a pessoa é pela aparência, que não tem nada a ver isso, né? Zero isso. é Então, o verdade. que acontece? Ele é um cara, assim, muito inteligente, sabe? A gente conversando, ele é um cara que trabalhou com muita coisa, então ele veio para cá e virou um amigo nosso, né? Desde a primeira vez que ele veio, eu levei ele para dar umas voltas, ele me falava, assim, não tinha muitos amigos aqui, Sim. né? Não conhecia tudo, então eu levei para algumas coisas e ele ficou um amigo. Aí quando ele voltou, ele me procurou de novo. Aí eu levei ele para um dia que ele chegou, eu levei ele para quero tomar uma caipirinha. Levei ele para tomar uma caipirinha. Sim. Não bebo, né? Mas levei para assim, ele bebeu, eu gosto. Levei uma mirinha para um inglês, tipo, né? Marcelo. E aí a gente ficou ali, né, conversando, e é aquilo, fiz a prótese para ele, e ele voltou dos Estados Unidos. E lá, assim, o que eles fazem? É a mesma técnica que o Brasil, que os dentistas utilizam. Está Nossa, errado? Não sim. sei se está errado, Mas não mas dá certo pro paciente. você Então tá entendeu? errado. É o que acontece, porque dentro do olho tem algumas anatomias na hora que você vai fazer uma prótese que você tem que respeitar. E se você não respeita isso, ali dentro, se você faz um molde, jogando um líquido, que geralmente é o que eles fazem, alginato, para você fazer um molde da cavidade. Sim. Então, é diferente do jeito que eu faço. Eu olho no local e eu trabalho uma peça em cima aquilo ali que eu estou Extremamente enxergando. personalizado. É. Aí, lógico, você jogar o líquido é bom em algumas coisas. Você vai tirar o molde, por exemplo, um dedo, uma orelha, do queixo, uma parte do rosto. Você precisa fazer um molde para fazer uma prótese aí, que às vezes tem Sim. pessoas, né? Que é prótese de desinteração, né? Que é, aí a pessoa já perde, né? Por causa de algum acidente, alguma coisa, você vai perder parte do rosto. O que acontece? Falta, perde muita coisa, sênior. Então aí você tem que fazer um outro trabalho. Agora, com a prótese, eu não acho bom, porque ali Sim. atrás você tem uma cirurgia e você vai fazer um molde, a tendência do molde é você fazer o mais perfeito possível né? E pega tudo que está ali dentro. E às vezes na prótese você tem que ter um distanciamento, tem que saber um distanciamento do olho e da cirurgia que foi feita. Nossa, Senão você muita pode, coisa. porque senão você pode agredir ali. Então, tudo isso com os anos, por isso que eu falo que é difícil a Sim. gente ensinar uma pessoa em pouco tempo a fazer. Se tivesse, seria como se fosse uma faculdade, Uhum. sabe? Para a pessoa fazer mesmo e aprender, porque não é fácil. Porque ensinar um cara para fazer mais ou menos, isso é fácil, né? Qualquer um faz. Certo. Eu falo que falar até papagaio fala, agora eu quero ver fazer o que eu faço. Sim. Você entendeu? Já veio especialistas de outros lugares, de um conceito de vários lugares. Cara, nossa, como é que você faz essa pintura? Como é que você chega nisso? Olha, tem um botãozinho aqui que eu vou apertar e te ensinar. Isso aqui é uma coisa Sim. É um que eu desenvolvo. processo. É um processo que eu desenvolvi, né? Em cima do meu pai. Ele olhava o meu trabalho, eu não vou falar nem palavrão, ele olhava e falava Sim. assim, tá um M aqui, tá legal, Sim. tá um M, um M grandão, tá horrível, não tá legal a cor, tá parecendo um olho de boneco, não tá bonito, não tem vida. Aí aquilo me, né, fazia eu, mas ele falou, a única coisa boa que você faz, ele falou, tirando o que tá ruim, que tá tudo ruim, que a cor, que eu fazia coisas, eu tava aprendendo, Sim. essa cor não existe, não sei o quê.
Aí ele falou assim, o bom é que a cor que você coloca sai. Então você pegou o jeito da tinta de misturar. Entendi. Essa é a parte mais difícil. É o que você pintar, ela tem que sair. Na hora que você vai prensar ela, fazer o trabalho lá que tem que ela virar um botãozinho, né? Aí, então você tem que saber que o que você pintar ali tem que sair quando você fizer o trabalho lá de prensagem da íris. Então, você pegar esse esquema, tá? A pessoa pegar isso daí, teve uma pessoa que eu ensinei a fazer isso, quem é minha sobrinha. Ela Sim, faz. Em 6 meses, o que outras pessoas estão anos aí fazendo, 40 anos ainda, né? Aprendendo a fazer, ela em 6 meses ela aprendeu. que bacana. Entendeu? Ela aprendeu rápido. Ela é psicóloga hoje, ela está estudando ainda, fazendo, né, terminando o curso, Sim, trabalha com isso e fim de semana ela ainda vai lá fazer a cultura pra gente. que bacana. Mas ela faz também essa cultura, né, da íris também. É uma família de artistas, né? De pessoas muito habilidosas manualmente, né? Eu acho que isso é bem especial, né? Sua filha agora tocando guitarra também, né? Essa habilidade com as mãos. Desenha também, gosta de Olha, desenhar também. que Desenha bacana. muito bem, né? Eu não sei desenhar nada, ela desenha super bem. Incrível, incrível mesmo. Diógenes, é muito significativo, né, saber tudo que está por detrás, né, do seu trabalho e de como ele influencia na vida das pessoas. Você tem uma ideia de quantas pessoas vocês já atenderam? Porque a clínica, né, da sua família existe há 30 anos, né? Você me falou que vocês fundaram em abril de 93, então já vai completar 31 anos o ano que vem. E há 27 anos vocês estão aí no mesmo endereço em Santana, né? Se você quiser dar um endereço aqui, fica à vontade. É, e é incrível, assim, como que vocês é, vão conseguindo ajudar a tantas pessoas. Você tem uma ideia de quantas pessoas já fizeram próteses aí com vocês? Tenho, tenho, Tem? tenho. Está numa faixa, olha, há uns 2, 3 anos atrás a gente fez uma contagem, assim, tem Sim. muita gente, tá? Tinha umas 35 mil clientes, assim. A gente Uau! deve ter uns quase 40 mil clientes. Quase 40 mil pessoas beneficiadas por um trabalho tão Dire- detalhista, tão sério. Diretamente, né? Sim. Os indiretos é o trabalho que eu faço pedido com o médico, né? O médico me faz um pedido lá de Fortaleza, Ah, o sim. Brasil inteiro eu trabalho. Então Incrível. E, ainda faço esse trabalho também, né? e que você faz à distância, como vocês Isso, faziam lá no comecinho. Você isso, faz, a pessoa manda fotos, etc. Em cima isso, disso, você faz e manda por Sedex. isso. Incrível. Não é o jeito mais correto de se fazer a prótese, né? Eu não Sim. gosto muito de fazer assim, porque eu não estou vendo os detalhes. Uhum. Porque como eu gosto então, quando eu falo eu, somos nós, a Sim, empresa. Nós gostamos de pegar todos os detalhes para fazer o mais perfeito. A pessoa tem que sair dali e falar, poxa, tá, é o meu olho. sim. Não é uma coisa qualquer, né? Aham. Não é um... Olha, eu costumo dizer, se nós formos na feira, tiver no caminho perder ali 50, 100 reais ali que você vai fazer sua feirinha, né? O modo de dizer, né? No mercado, Sim. vai comprar um pãozinho, perdeu 50 ali, você vai chorar ali, xingar uma semana. Imagina imagina uma coisa que não tem preço, É não tem verdade. valor. Então, Ela tem valor, mas não tem preço, né? não tem preço. E, assim, o valor é inestimável. É verdade. O preço não existe. Então, a pessoa, se ela puder dar vida por aquilo ali, pelo filho, pelo irmão, pelo marido, seja lá quem for, ela vai fazer. Então, esse trabalho, quando a gente está fazendo ali, eu estou observando esse lado, porque poderia ser eu ali, naquela situação, porque o meu pai sempre ensinou isso para a gente. Sim. Nós somos os outros para os outros. Que, isso só acontece com os outros. Não, peraí. Nós somos os outros que eles também pensam assim. Então, Incrível. Nós né, somos os outros para os outros. também, porque vocês, isso acontece com os outros. Não, não é. Você não é melhor que ninguém. Meu pai sempre me ensinou e deixou isso bem certo pra gente, inclusive em tudo na nossa vida, tá? Quando meu irmão faleceu, na época que faleceu, já, né, foi em 94, 29 anos atrás, vai fazer 30 anos. Tudo bem. Isso é uma coisa superada. O que acontece? Na época, a gente, poxa, como isso vai acontecer com a gente? O meu pai, dentro de toda
a dor, toda a tristeza dele. Ele sempre com né, as palavras de conhecimento. Filho, eu sempre falei para você, somos dos outros para os outros. Então, o que acontece com um aconteceu com o outro. E tinha sido exatamente na mesma semana que o Ayrton Senna. E ele falou assim, você viu, o Ayrton Senna, um cara muito rico, super conhecido, morreu também. Então, o que acontece? O que aconteceu com a família dele, nós não somos melhores, eles também não são melhores que ninguém, aconteceu também com eles. Sim. Então, você ser algo, ter algo a mais, não vai te proteger e isentar de nada. Né? Então, meu pai sempre deixou todos esses pontos muito bem frisados para gente. Perfeito, perfeito. Inclusive, quando ele era criança, uma vez ele falou assim, um dia que o vizinho acho que tinha morrido, né? O vizinho aqui do lado de casa, e eu falei, poxa, pai, morreu aquele senhor, né? Os filhos dele devem estar meio preocupados. Ah, não, fica bem, vai dar tudo certo. As pessoas são assim, filho, a vida é isso. Eu também vou morrer. Eu falei, não, pai, você não vai morrer. Eu tinha 4 anos, eu lembro disso perfeitamente. Uau! Ele estava mexendo no jardim, assim, a gente tinha na frente ali, nas plantinhas e tal, de sábado, geralmente sábado a gente ia para um sítio do ex-patrão dele, aqui em Guararema. Aí ele falou, não, todo mundo vai embora. E eu fiquei desesperado. Aquilo ali foi uma coisa que ter ouvido aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo. E aquilo ali sempre fiquei preocupado demais com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Eu já sempre era. Aquilo ali me ativou um botãozinho de mais ainda. Sim. Então, se alguém se aproximar do meu pai, que eu achava que era estranho, alguma coisa, eu via que iria acontecer alguma coisa comigo, eu sempre estava lá. Meus irmãos, a mesma coisa. Então eu sou até hoje assim. Isso me causou uma coisa assim. Eu acho que por isso que eu entendo as crianças que vão lá no trabalho, que chegam lá, estão chorando, tudo, e eu tenho que fazer o possível para ganhar a atenção dela. Sim, perfeito. Vou imitar o Bob Esponja. Oi, amigão, tudo bem? Né? Aí vou imitar não sei o quê. Olha, Homem-Aranha, não sei o quê. Então a gente vai brincando, confortando, né? Isso, dá uma balinha, aí vem com um brinquedo, aí pega ela no colo, vamos ver aqui, ó, o passarinho ali, ó, o cachorro do vizinho. E aí a criança vai pegando um afeto com você e vai liberando para você deixar fazer. Então, eu falo que 95% vão chorar. Vão fazer escândalo. 5% deixa. Então, assim, é por isso que esses 95%, mas 95% não vai deixar. Então não adianta. Não, mas eu tenho que conversar porque eu tenho que ganhar a confiança dele de qualquer jeito. Sim. Depois que ele chorar, ele vai vir, depois ele vem mesmo, depois de ter chorado, ele vem, tio, obrigado. Muitos vêm depois de chorar, vem, tio, te amo. Ai, que lindo. Porque é muito comum o uso de próteses em crianças, não é, Diógenes? Aumentou demais, assim, infelizmente. Tá? Entendi. Diógenes, e me conta, seu irmão faleceu na mesma semana que o Ayrton Senna, e foi de acidente? Eu não me lembro bem. Foi um acidente, ele foi atropelado, né? Então ele estava indo para a escola, uma pessoa entrou errado na rua, alguma coisa ali, e causou esse acidente. A pessoa também, né, com certeza não saiu de casa querendo fazer isso com ninguém. Ninguém acho que pensa isso. Além, tirando as pessoas ruins que existem no mundo, aquele rapaz com certeza não era o que ele queria, né? Então é uma coisa que também já está superada, perdoada. Entendo. Né? Que bom, que bom. Né? Tenho certeza que o Homero fica em paz em saber que vocês não, ele precisa, né? Seguiram. As pessoas que a gente precisa seguir nossa vida, né? Então isso daí na época foi assim pra gente assim, né? Doloroso, tudo, né? Meu pai, minha mãe. E aí eu tive que segurar a onda de todo mundo, né? Mas ali acabei pirando no meio, mais novo. Ia fazer 17 ainda quando aconteceu isso. Então foi assim uma coisa muito mexeu muito, né, na estrutura da família da gente. Sim. No modo de agir, pensar, até certas coisas, no jeito da gente ser assim, eu que era uma pessoa, ele assim, deu algumas coisas assim. Para mim, melhor, para pior, que é um cara mais, sei lá, desconfiado. Eu já sempre fui, acho que, né, todo mundo tem um pouquinho, eu ainda tenho, acho que sangue mineiro ainda, da minha avó, meio desconfiado. Sim. Diógenes, e aí, você, da mesma maneira como você foi crescendo, né, dentro
da, da Pinheiro Prótese Ocular, né, que é a empresa de vocês, que é essa clínica, da mesma maneira como você foi crescendo, vencendo todos esses desafios, se tornando cada dia melhor, né, cada dia melhor como profissional, como especialista em próteses, atendendo públicos diferentes, adultos, mulheres, idosos, homens, crianças, você também foi se envolvendo mais com a música. E aí, você tocou em muitas bandas, né? Inclusive bandas que se apresentam internacionalmente. Né? Eu me lembro de uma bem importante que era a Gritando HC, né? Quando a gente se conheceu, você tocava na Gritando HC. Nela você ficou muitos anos, né? Acho que foram 13 anos. Isso, E com um ano inicialmente, se afastou 10 anos, depois voltou, passou mais 13 anos. isso. E também, né, no ano passado, fez uma outra turnê tocando em vários países. Quer dizer, eu olho para a sua trajetória, né, e vejo a trajetória de um homem que foi vencendo a si mesmo, né, as próprias Sim, dores, as próprias dificuldades, sim, olhando ali cada situação que representava um desafio que poderia ser um ponto de desistência, e foi ali um ponto de insistência, né? é, Você disse, não, eu preciso vencer isso aqui, eu preciso ser melhor, né, nisso hoje do que eu fui ontem. E eu vejo, então, assim, que você alcançou, né, um lugar dentro dessas duas áreas, né, tanto do mundo da prótese ocular, quanto do mundo da música, né, do rock hardcore, você alcançou um lugar muito especial. E eu acho isso que tudo tem muito a ver ainda com o seu pai, né? Você tem, fala das referências do seu irmão, que é 7 anos mais velho, tem, que trabalha aí com você também, né? Que é um dos proprietários da clínica. E seu pai também, né? Que amava música. Seu também. Pinheiro, qual era mesmo o primeiro nome dele? José, Isso, era José Pinheiro. Faz quantos anos que ele faleceu, Diógenes? tem, dia, tem 8 anos, né? Vai fazer agora 9 anos. Sim, Carnaval do ano que vem. Vamos fazer 9 anos. foi 2016, né? 2015. Ah, 2015 que ele faleceu. E desde então, vocês assumiram, né, integralmente a administração da clínica, né, dos clientes, do Isso. trabalho que acontece. E você também, né, comentou comigo que houve um período aí em que você fazia parte de várias bandas ao mesmo tempo e que num dia só você tocava em vários shows. Conta pra gente como é que é isso, assim, o porquê disso, de você, né, se envolver tanto no pouco tempo que você tem para tocar nessas bandas diversas. Olha, tem pessoas que vão explicar, ter vários tipos de explicações, eu só tenho uma explicação, é porque assim, Sim, tudo que, quando eu comecei a fazer, e voltando lá no meu pai, eu lembro uma época que eu ia muito mal na escola, e ele falou uma vez assim, isso é fundamental eu falar porque explica tudo. Ele falava assim, sim. olha, eu já vi que na escola você não dá certo, né, cara? Eu tinha 10 anos de idade. Oh, tadinho. Ele falou assim, meu, você não curte de verdade. Eu sei que você não é, você é um cara inteligente. Inclusive a escola pediu um laudo de psicólogo, eu fiquei um tempão, psiquiatra, os catoneiros, né? Normal, uma criança normal, inteligente, como qualquer um, não tem Sim, nada de mais nem de menos, é normal. Só que eu não gostava da escola, do método, sei lá, não se aplicava a mim aquele jeito de ensinar, estudei escola de freira. Então meu pai falou que, você, escola, eu vou aceitar que você não seja um bom aluno. Isso não isenta que você não vai ter que estudar, lógico. Aí ele estava falando isso meio que olhando de lado, aí ele virou bem de frente e falou assim, mas eu nunca vou permitir ou aceitar que você, em trabalho, você não seja o melhor ou esteja entre os melhores. Então aquilo, para mim, ele falava aquilo quase todo dia para mim. Então aquilo ficou na minha cabeça e quando eu lutava judô, eu cheguei muito perto de também do judô, assim, eu digo que eu coloquei a mão assim, onde são as Olimpíadas, eu olhei e voltei, porque eu não quis. entendi. Então, nossa, você não quis, porque eu trabalhava já, então eu tinha que abrir mão de todo o resto, já tinha passado um monte de coisa, perdi o meu irmão, né, então, poxa, eu tenho que abrir mão do trabalho, meu pai e minha mãe não tem nem como, assim, ficar me sustentando, né, nem eu vou querer isso, Sim, eu ia ter que me entregar lá uma coisa séria, né, então,
tudo na minha vida eu sempre caminhei para fazer, ou eu vou até o final, ou eu nem começo a fazer. Na música foi a mesma coisa. Então eu toquei com as bandas internacionais, para mim, são as mais importantes, para mim, Sim, seja a mais importante. Para mim foram as bandas mais importantes. Eu toquei aqui no Brasil e essas mesmas bandas, muitas delas eu toquei lá fora, quando eu fui no ano passado. Então, e muitos caras que eu tinha tocado 14 anos atrás, o cara me reconheceu. A banda que é super importante. Pra mim, sim. o cara chegou para mim, poxa, eu toquei com você no Brasil. Aí eu falei assim, mas você lembra de mim como? Ah, a gente tocou no mesmo lugar. Eu falei, foi em 2008. É, Expliquei um incidente que foi trocado os instrumentos lá do baixista com eles, que a capa era igual. é, Aí eu falei, exatamente, eu lembro de tudo isso. Baterista com GBH, né, GBH. Punk, super importante. Então, assim, aí eu falei, poxa, eu falei pra ele, né, no meu inglês tosco, assim, caramba, o elefante tá enxergando o rato. imagina. Aí ele falou assim, não, ambos, ou somos ambos o elefante, ou somos ambos os ratos. Então, nós não somos mais nem menos, o cara tem essa visão, né? Sim, Então, eu sempre, ou estive, eu não sou melhor guitarrista em nada, eu sou uma pessoa muito aplicada, mas eu já toquei com os melhores. Poxa, eu tive o prazer de tocar numa banda que chamava Traças, que o guitarrista era o guitarrista do Ratos de Porão. Ele era casado com a vocalista da banda. A banda existe até hoje, né? Ela não é mais casada com ele e tal, sim. o Ratos de Porão, mas eu tive o prazer de tocar 2 anos e meio ali com o cara. O cara era o mestre da guitarra, é mundialmente conhecido e venerado pelo que ele é. Então, eu sempre estive ali com os melhores, você entendeu? Se eu não fosse o melhor, estar com eles. Né? Então, meu pai sempre aplicou isso pra gente. No trabalho, em tudo na minha vida, eu sempre projetei estar entre os melhores, fazer o meu melhor. Se eu vou fazer aquilo, eu vou fazer o melhor. Se não for para fazer, eu nem saio de casa. Tá certo. É isso mesmo. É muito bom quando a gente tem essa régua, né, Isso, elevada naquilo que a gente se isso. propõe a fazer. Porque fazer as coisas pela metade, fazer meia boca, isso É, realmente, né, não deve ser o propósito de ninguém. E é como você disse, né, no início, quando você sentiu, né, aquela emoção muito forte, quando você viu pela primeira vez um paciente que usava prótese, você viu para onde ia aquele trabalho. E a partir dali você disse com toda a sua alma: eu quero fazer isso, eu quero fazer o melhor, eu quero, né, levar essa alegria, essa paz, essa autoestima para as pessoas. E da mesma maneira, eu acho que a música te traz aí essa alegria, né, esse prazer, essa paixão. Então você é um homem com duas grandes paixões, fora a Renata e a Beatriz, né? isso, Que também, né, a Renata, né, sua esposa também, né, um casamento longevo, né, uma relação, né, de muita parceria, né, por tudo que a gente conversou, eu abstraí muito isso, a Beatriz, né, linda, que agora, né, também segue aí seus passos na música, enfim, eu acho que você conseguiu, né, associar muitas coisas positivas, apesar das lutas. E eu sim, queria, né, aqui aproveitar e encerrar essa nossa conversa com um depoimento pessoal, porque eu sou uma paciente sua, né? Eu cheguei na clínica bastante chateada, porque eu já usava prótese ocular desde 2009, né? Quem me conhece e conhece essa parte da minha história sabe que eu nasci com catarata e fiz 2 cirurgias ainda na infância, mas cresci com cerca de 15, 20% de visão, e com 27 anos eu comecei a ter uma série de problemas, né, muitas dores, etc., até que eu descobri que era o glaucoma, e foi uma longa luta. Chegou um momento em que, mesmo tendo, né, perdido o restante da visão que eu ainda tinha, as dores permaneciam. E aí, no meu caso, a solução foi a cirurgia, em que foi colocado, né, uma prótese interna e a prótese externa. E eu fazia, né, na Solótica, mas ela nunca foi tão personalizada para mim como a que você faz. Então eu tinha uma série de questões, né, que eu lidava ali, que me traziam dificuldades no dia a dia, que me deixaram em situações que eu não fiquei feliz.
e enfim, mexeu muito com a minha autoestima, né, por alguns anos, mas, né, quando a gente pensa que às vezes as mudanças que chegam, né, elas vêm ali para atrapalhar, um dia, por uma situação, assim, que eu não quis mais ir, né, na Solótica, eu não quis mais fazer ali, eu perguntei para minha médica, mas não tem um outro lugar que possa fazer, né, e que eu consiga ser bem atendida, que eu consiga ter ali, né, um bom resultado? E ela falou, tem sim, a Pinheiro Prótese é uma opção também que a gente sempre apresenta para os clientes. E aí eu cheguei lá, quando eu te conheci, primeiro é isso, né, a gente leva um choque, porque você, né, com esse ar todo de roqueiro, né, super tatuado, né, eu olhei e falei, nossa, ou o cara é muito bom, né, porque ele é um artista, né, e é apaixonado pela arte, ou, né, eu estou colocando aqui para ver o que vai acontecer. E, enfim, nos primeiros 5 minutos que eu comecei a conversar com você, eu vi o quanto que você era sério, né, dedicado, o quanto que você sabia o que estava fazendo. E, para mim, eu só tenho a prova disso todos os dias, né, eu já uso a prótese que eu faço lá com vocês há muitos anos, todos os dias eu me lembro com muito carinho, né, da dedicação de vocês, da qualidade do trabalho, né, me sinto, assim, muito bem. E se hoje alguém me perguntar qual a melhor parte do meu corpo, né? Qual a parte do meu corpo que eu mais amo, eu com certeza vou dizer a minha prótese, porque ela me devolveu a naturalidade, ela me devolveu minha autoestima, ela me devolveu, assim, tudo de bom, né? Que eu havia perdido quando eu passei por essa cirurgia e que eu me sentia ali, eu me sentia como um corpo estranho. Isso de você falar assim, né, quando o seu pai olhava para as primeiras próteses que você pintava, não, mas parece um olho de boneco, né? A sensibilidade dele de ver aquela peça ali, né, sobre uma mesa e perceber que não tinha vida, né? As próteses que a gente faz com você, elas têm vida, né? Elas têm vida, e olha, né, quem quiser olhar, pode olhar, né? Aqui, perfeito, eu desafio as pessoas a saber qual é o olho que eu uso a prótese, porque, É isso né, se eu não falar, as pessoas não sabem. Então, hoje eu me sinto muita vontade em contar aqui o meu depoimento, porque não só, não temos aqui nenhuma parceria, não é nada não, disso, nada né? Eu disso. sou uma cliente como outras, como outra qualquer, Exatamente. né? Isso não foi combinado, né? Eu Não, só, eu só falei para o Diógenes anteriormente, eu falei, eu vou só deixar para mencionar que eu sou sua paciente no final, porque eu queria, né, esse espaço, e eu queria que as pessoas primeiro te ouvissem, né, contando como é o seu trabalho, por você mesmo, né? Porque você explica de uma maneira assim que só você sabe fazer, né? E da minha parte é isso, né? Eu, como sua paciente, entendo tudo isso, né? De como as pessoas chegam lá, às vezes desacreditadas, às vezes tendo passado por processos, né, de próteses muito mal feitas, né? Eu lembro que você comentou comigo que às vezes uma prótese mal feita, ela causa problemas na cavidade interna, que às vezes a pessoa nem consegue mais usar, né? isso. E para mim, né, o uso da prótese foi uma bênção, mesmo tendo sido assim nos primeiros anos com dificuldade, porque eu me lembro que quando eu fiz a cirurgia e que eu estava ali morrendo de dó de mim mesma, né? Puxa vida, como isso Não foi é acontecer fácil. comigo, né? Porque às vezes a gente cai nesse lugar, até a Lógico. gente perceber que é um privilégio, que é uma bênção, né, que é uma oportunidade de você continuar tocando a vida, né, dentro de uma normalidade que você tinha antes. E aí a minha médica comentou, ela falou, olha, Lília, é importante que você saiba que foi uma grande oportunidade você poder fazer essa cirurgia, porque eu tenho uma paciente de um amigo meu que fez essa mesma cirurgia que você, só que o organismo dela rejeitou. E rejeitou de uma maneira que o olho dela atrofiou e ela não pode usar prótese. Então, era uma mulher jovem, como eu, que não podia, constantemente, ela vivia com o olho fechado. Então, é muito importante a gente perceber o quanto nós somos privilegiados em muitas situações, que não é porque aconteceu algo diferente do que acontece com a maioria, que você, né, tá ali, né, num lugar de coitadinho, né, de vítima. Ao contrário, né, eu me sinto mesmo privilegiada, né, de ser uma paciente, espero, né, continuar sendo muitos anos, né, Com espero que você, certeza. continue aí fazendo esse trabalho magnífico, né, muitos anos. E, assim, quero muito te agradecer, Diógenes, eu acho que essa nossa conversa, assim, tem desdobramento, né, porque eu gostaria de uma outra ocasião para que você me contasse aqui, né, para a nossa audiência, um pouco da sua história familiar, que da última vez que a gente conversou, a gente riu muito, É né, foi verdade. muito incrível, ri e chora, né, porque tem umas etapas ali muito tristes, mas outras também muito engraçadas, né, muito, assim, impressionantes, né, acho que a palavra é essa. Então, acho que
rola aí um outro convite, né, num outro momento, mas quero muito te agradecer pela nossa conversa de hoje, né, por tudo que você colocou aqui, você falou coisas muito importantes, mas eu fiquei muito com essa frase, né, do seu pai, né, nós somos os outros para os outros, Ah, né, isso é fundamental, isso eu levo todo dia para mim, isso, que é, todo que é dia. a sua missão de vida, né, que é a sua visão de vida, na verdade, Isso. como você vê a vida e como você age, né, como você trabalha, como você age nas suas relações, como você ensina a sua filha, né, enfim, como você lida aí com a sua família, com seus amigos e com seus clientes, né, e eu sou, né, não somente a sua cliente, a sua É minha paciente, amiga, como eu né? sou sua fã, sou sua Você é minha amiga, amiga, isso, muito minha feliz amiga. por essa relação que nasceu, né, desse contato profissional, e sou sua fã. Quero muito te agradecer, porque Eu você agradeço. traz essa autoestima não só para mim, mas como vocês mesmos contaram, né, para mais de 35 mil pessoas, gente, é um exército, É é muita um gente, exército, né? é muita gente. E assim, Então, eu costumo dizer que eu me espelho em cada pessoa que vai lá. sim, Que, como somos pessoas falhas, cada pessoa que vai lá no meu trabalho, ela vem com a sua história e a sua superação. E às sim, vezes eu chego lá também um dia chateado com alguma pequena coisa, né? E aí aquela pequena coisa ali, a gente pode deixar aquilo desenvolver e virar algo maior, verdade. né? Então, eu vejo que cada pessoa que vai lá, e eu sou fã de cada um, eu vejo aquela pessoa com uma pessoa especial. Por quê? Porque a pessoa está superando algo que talvez eu não conseguiria superar, Você é incrível. né? Eu, e Você eu é, faço, e eu faço esse trabalho lá, quando eu faço assim, para mim é muito difícil atender certas coisas, pessoas, então uma coisinha só para terminar. Eu sou fã, eu sou fã e admiro muito vocês, porque vocês é que tem a força ali, né? Então, para estar ali não é fácil, mas né? você alivia tanto, né, a caminhada de cada um que chega lá. É, tem que tentar, né? O máximo possível ajudar, né? Eu faço o meu possível e o impossível. É, É e o que eu faz sempre mesmo, falo, tá? Eu faz gosto de mesmo. deixar todo mundo bem. É, e consegue. Obrigado. Muito obrigada, Diógenes. Eu queria que você encerrasse, né, deixando o contato aí com a Prótese Pinheiro, né, o endereço, o telefone, rede social. Por favor, fique à vontade, porque é um trabalho muito lindo e que tem que ser divulgado mesmo. Ah, obrigado. Ó, o nosso Instagram, Sim, ele é @Pinheiro Prótese Ocular, tá? perfeito. Nós estamos aqui no bairro de Santana, né? Na rua Aviador Gil Guilherme, número 120, Tá tá? certo. É isso, E e um assim, telefone, um WhatsApp que vocês tem, têm? tem o telefone fixo, né? Temos 11, né? 2221 8718 2221 2601. E é Perfeito. isso aí. Eu vou deixar escrito também, né, no momento em que o Obrigado. podcast for publicado, eu vou deixar escrito. Mais uma vez, muito, muito obrigada, Diógenes. Eu que Deus agradeço. continue te abençoando muito, né, as suas mãos, a É sua isso. mente, Obrigado. brilhante, né, que É isso. quando você me contou essa pessoa, a gente tenta encerrar, mas é tanta coisa que vem pela cabeça, né, Verdade. eu me lembro quando você contou, né, sobre a análise que seu pai fez, né, olha, você não é bom na escola, mas, né, que você seja o melhor e esteja entre os melhores no seu trabalho. Eu me lembrei da história do Thomas Edison, que, né, pelo número de patentes, né, são mais de 2.000 patentes, ele é considerado o maior inventor, né, até hoje, porque ele tinha um laboratório, muitos inventores trabalhando sob a supervisão dele, mas na infância ele foi expulso da escola e ele levou uma carta, ele não sabia ler ainda, ele levou uma carta da escola para a mãe dele, e estava escrito que, né, olha, seu filho é um cabeça oca, ele não vai aprender nunca. E o que a mãe dele fez? Percebendo essas habilidades que ele tinha de juntar as coisas, né, de estar sempre inventando alguma coisa, ela deixava ele fazer do quintal o laboratório dele. Ele se deu mal milhões de vezes, ele queimava as coisas, ele se machucava, mas ele não desistia. E tudo foi porque a mãe teve esse olhar, né, de perceber. E quem era ele, né? Uma das mentes mais brilhantes que a gente teve no mundo, né, até hoje. Então, a dificuldade de estar dentro do sistema de ensino, que ainda apresenta mesmo muitas falhas, principalmente nessa primeira etapa, isso não é determinante na vida de ninguém, né? Como não foi na sua, como não foi na dele, não foi na vida de milhões de pessoas. Então, parabéns aí, né, É isso. para tudo que você soube absorver dos seus pais, né, entender as dificuldades deles, né, entender que nem sempre
a solução ali adotada era melhor, mas você ressignificou isso dentro de você, e por isso você é uma pessoa cada dia melhor. Muito obrigada, viu, Diógenes? Eu agradeço. Nada mesmo, querido. Obrigado. Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você.